Bom, por falar em festa, então, acho que o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, também deve estar celebrando nesse momento, né? Afinal de contas, Daniel já trouxe aí para a gente o destaque do jornal A Gazeta, professor, em que não houve, então, o aceite, né, por parte da Justiça em relação ao Ministério Público Eleitoral, que pedia a cassação da chapa do prefeito da capital, juntamente com o vice-prefeito José Roberto Estopa. A decisão aqui é da 39ª Zona Eleitoral, da juíza Suzana Guimarães Ribeiro, que negou o pedido de cassação. Ela diz o seguinte, olha, nos autos: existiu a compra de votos? Isso é claro. Existiu a compra de votos, afinal de contas, tinha uma servidora, uma outra mulher. A juíza deixa isso muito claro. Agora, segundo a juíza, o problema é: não tenho aqui materialidade suficiente para entender que a compra de votos acontecia por parte do prefeito da capital e do vice-prefeito José Roberto Estopa, e também a rola, então, o presidente da Câmara, Chico 2000. Houve compra de votos, está claro, mas a mando de quem? É a interrogação diante de falta de materialidade. Diante desta decisão da Justiça, Daniel, e agora? O que cabe ao Ministério Público Eleitoral? Qual será o próximo passo? Encerra por aqui esse assunto ou ainda não? O caminho ainda é longo, né, realmente, mas já houve essa sentença, veio até rápida, né? Nós estávamos comentando sobre esse assunto nesta semana, que houve todo esse processo de investigação policial da Polícia Federal, durou mais de 3 anos, foi para o Ministério Público e o promotor eleitoral entendeu, sim, que aquela servidora Elaine estava a serviço da chapa do Emanuel e do Estopa e também do presidente da Câmara, Chico 2000. Mas mesmo aqui nós já tínhamos comentado que o grande desafio desse caso seria achar provas que ligassem exatamente, né, aquele ato, aquela prisão, inclusive, da servidora no dia do segundo turno com a chapa do Emanuel, né? Então essa materialidade existia, ela estava com os santinhos, ela estava com dinheiro dentro do carro. Tinha santinhos ali da chapa do Emanuel e também do Chico 2000, mas na visão da magistrada não tem provas inequívocas. Ela usou provas inequívocas de que ela estava comprando votos para Emanuel Pinheiro e José Roberto Estopa. Então essa foi a decisão da juíza da 39ª Zona Eleitoral, Suzana Guimarães Ribeiro. Logicamente, a Luciana perguntou quais são os próximos passos. Agora o Ministério Público certamente vai recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, que aí vai formar o seu plenário para tentar decidir essa questão. Qualquer tipo de decisão também deve subir para Brasília posteriormente. Mas já é uma primeira vitória aqui do prefeito Emanuel Pinheiro. Essa decisão, é para isso que existem tribunais, né? São instâncias revisoras, né, de sentenças monocráticas, como foi a da juíza de primeira instância. Então agora vai para o TRE e agora vamos ver como vai ser esse trâmite, quanto tempo vai levar, né? De qualquer forma, o Emanuel Pinheiro já ficou mais animado ontem, apesar de não estar na UPA do Leblon. Exatamente, daqui a pouquinho a gente fala tudo sobre a UPA do Leblon, mas nesse momento, então, vamos agora dar espaço ao professor Haroldo para comentar em relação à decisão da Justiça. O professor, ficou claro, né? Teve compra de votos? Teve. Isso ela tem certeza, mas... Eu acho, com todo respeito à magistrada, mas eu acho que é muito frágil, mas muito frágil mesmo. Ora, gente, se houve compra de voto, quem é que foi beneficiado com essa compra de voto? Que mais materialidade essa magistrada, a juíza, quer para poder tomar uma decisão como essa? Pelo amor de Deus, tinha santinho, tinha tudo. Quem se beneficiou com isso foi o próprio Emanuel Pinheiro, com essa compra de votos. Na medida que o objeto foi identificado, ou seja, a compra de votos, alguém se beneficiou com isso. Quem é que se beneficiou com isso? Não foi o Emanuel Pinheiro, portanto existe um crime, gente. Quer dizer, sabe, então, olha, o grande filósofo Sócrates deve estar virando assim, ó, no caixão, porque realmente ele tinha razão. Depois de mais de 2000 anos, né? Ele disse claramente que nós teríamos aí, infelizmente por conta dos sofistas, por conta do pensamento de Protágoras, né, pessoas inventando verdades, sabe? Inventando razões, ao invés de buscar verdades, né? Então, eu acho assim, eu não consigo entender o que é que falta mais para poder chegar à conclusão de que realmente houve compra de votos e que as pessoas envolvidas precisam ser punidas por isso, né? Isso vai subir para outra instância, uma outra instância, embargos e embargos que a gente já conhece. E o Brasil continua sendo o Brasil, sabe?
Infelizmente. Eu não quero punir ninguém, porque eu acho péssimo você ter uma situação de um prefeito que comprou votos, né? Enfim, mas no entendimento da magistrada, ela que tem a caneta na mão, ela que estudou direito, ela que fez, sei lá, especialização, mestrado, doutorado, sabe tudo de direito, eu não sei de nada. Mas, sob o ponto de vista do bom senso, né, utilizando a ferramenta do bom senso, essa é uma propriedade que eu tenho como cidadão e qualquer cidadão tem, agindo com sabedoria, com proporcionalidade, numa análise geral, lógica, infelizmente essa decisão está errada. Penso dessa forma e gostaria de ser respeitado por ela. Eu acho impressionante. Olha só, e aí também quem acabou quebrando o silêncio, claro, depois da decisão da Justiça, foi o próprio presidente da Câmara de Vereadores, Chico 2000, de certa forma até ironizando o apontamento de compra de votos de R$50, porque ele disse o seguinte, olha, se eu tivesse comprado votos, eu não teria tido apenas 1.200 votos, eu teria tido 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 votos. Então, enfraquecendo também, claro que esse pedido inicial à Justiça, essa provocação, foi feita pelo então concorrente, né, o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, Abílio Brunini, hoje deputado federal. Então, ou seja, toda a materialidade, toda a denúncia acaba, de certa forma, Daniel, trazendo um desmerecimento para todos aqueles que, durante o processo eleitoral, encaminham provas para a Justiça Eleitoral. Não, Luciana, nós temos aqui o Pardal, nós temos aqui uma campanha de conscientização por parte da Justiça Eleitoral para estimular que as pessoas façam denúncias, encaminhem provas. E nós, quando vamos à rua, durante o processo eleitoral, as pessoas, os eleitores, se mostram indignados. Meu Deus, olha lá, tá vendo aquele posto de combustível, tá vendo aquela fila imensa Sim. que todos os dias acaba se formando? Pois é, meu Deus, eu compro de voto, tem nomes ali, eu tenho certeza disso, eu fiz a denúncia. E as pessoas se sentem completamente desestimuladas e até temerosas, porque elas denunciam, Daniel, encaminham materialidade, e isso não tem uma afetividade depois no resultado. Exatamente. Todo o procedimento policial foi muito bem feito, né? A gente até falou assim, demorou muito até, né? Porque a Polícia Federal fez um trabalho minucioso, né? Houve a quebra de sigilo bancário, também de mensagens, de sigilo telemático, para que todas essas provas pudessem chegar até o Ministério Público, né? Vamos lembrar que a própria Polícia Federal, houve uma discordância em relação a isso. A Polícia Federal achou que a Elaine, a então servidora, estava mais a serviço do Chico 2000, não encontrou indícios em relação à chapa do Emanuel. Já o MP entendeu diferente, né? Que ela estava a serviço de todos, de todo o grupo político, então não teria como dissociar o Chico 2000 do próprio Emanuel e do Estopa, né? Fez a denúncia pedindo a cassação do registro e a juíza negou. Vamos só lembrar que todo esse caso, eu lembrei agora, porque estava pesquisando, e é um dos nossos principais telespectadores aqui, o deputado Carlos Avalone, ele foi envolvido numa situação dessa forma muito grave, teve o mandato cassado aqui em primeira instância, também no TRE, reverteu lá no TSE. Né, de cassação de compra de votos, justamente por algo um pouco parecido. Tinha um carro que foi em Cáceres, né, foi apreendido com quase R$90 mil de dinheiro, com adesivos, com santinhos, deu cassação, né, revertida lá em Brasília. Agora, por isso que eu estou tentando explicar, porque acho que a primeira decisão da juíza que pode ser revertida, já que no TRE pode mudar o entendimento dos magistrados. Pois é, mas só o fato de decidir dessa forma, ela de certa forma, decidindo assim, ela manda um recado para a sociedade, para o cara que é candidato e é mal intencionado na eleição, o recado que ela está mandando para as pessoas é o seguinte, olha, eu sou candidato, entendeu? Eu contrato você compra voto, está tudo certo. Está tudo certo, entendeu? Eles pegam você que comprou voto. Você está com o meu santinho, você pagou R$50 por cabeça de voto, entendeu? Mas eu que sou candidato, comigo não vai acontecer nada. Esse é o recado, gente. Qual é o trabalho? Para que serve o aplicativo Pardal? Você faz denúncia lá de pessoas jogando santinhos lá na frente da boca de urna, derramando santinho para todo lado. Se uma situação grave como essa você não tem punição, quer dizer, ela está dando anuência a fatos menores continuarem acontecendo, Daniel. Forçando aquelas antigas práticas, lembra do voto de cabresto, né? Voto de cabresto. Voto de cabresto. Ali a boca de urna, pagando pessoas no dia ali para votar em determinado candidato paga transporte coletivo, o pessoal ia até em cima de carroceria, de caminhonete, de caminhão, para poder votar em determinado político, em determinado candidato, e continua esse tipo de situação no Brasil. Seguinte, a Polícia Federal, o Ministério Público disse o seguinte para a juíza, olha juíza, pegamos a mulher com dinheiro na mão, com um santinho, comprando, flagrante, tem tudo, entendeu?
Esse foi o recado. E ela simplesmente disse que não, mas não tem materialidade suficiente para poder punir determinada pessoa, determinado candidato. Está faltando o quê então, gente? Entendeu? Sabe? Então são as situações assim que realmente você fica indignado com decisões como essa. Acho que nesse caso e aí até... ganha tempo, a poeira baixa, aí recorre, os caras têm bons advogados, sabe? Não dá em nada. Isso é uma vergonha. Veja, por exemplo, a quebra do sigilo bancário. Acho que não vai mostrar muita coisa, né? Porque não vai aparecer ali, por exemplo, um Pix, uma transferência direta da conta dela para algum candidato, né? Isso não vai acontecer. Não vai aparecer nada, é uma tristeza esse tipo de coisa. Você vê a Justiça Eleitoral se esforça, rapaz, faz campanha, gasta milhões de reais para não comprar voto, entendeu? Para você não vender o seu voto, para não comprar voto, tá entendendo? Aí você pega uma situação dessa aqui, no meu entender, né? Você tem toda a materialidade, está ali. A Polícia Federal deixou claro, o Ministério Público deixou claro. Aí você vem a juíza e dá uma canetada e diz, não tem nada. Eu não vi nada, pronto, ela que manda. Fazer o quê? Você fica igual um boboche rateira olhando uma decisão como essa. Vou te falar, viu? É triste. Bom, vamos aguardar. É triste porque ano que vem tem eleição, Luciana. Aí você vai ter um monte de candidato, entendeu? Então o cara é candidato e fala assim, interessante isso, quer dizer então que eu posso contratar alguém que vai comprar voto numa boa, com meu santinho, com tudo, depois para mim não vai dar nada mesmo. Se descobrirem, uma vergonha. Bom, vamos aqui então acompanhar depois o andamento desse processo.